aprecia o tesouro. Lucas Goethe, enfim, chegou. Primeiramente, pessoal, desculpa aí aos grupos que eu não pude ver, né? Porque do trabalho. Ele vai pagar o lanche pra nós depois. E a Rafaela Rosuita. Pessoal, assim que vocês quiserem, a palavra de vocês. Boa noite para todos. Nossa linha de pesquisa é ações políticas de trabalho, vida e economia saudável. Nosso tema que a gente vai abordar agora é sobre a Associação dos Artesãos de Uberlândia, que, pela sigla AAU, está no âmbito municipal, estadual e regional de Uberlândia. Nós vamos falar sobre a associação, quais são os seus principais objetivos, quais são as suas formas de atuação e sua renda solidária. Agora com vocês é a Cristiane. Oi, boa noite. Então, a Associação dos Artesãos de Uberlândia, ela foi fundada em 2 de junho de 1979 e através da primeira lei, essa 3.317, de 13 de 5 de 81, ela foi considerada atividade pública municipal. Já em 2012, ela foi através da lei 20.237, atividade estadual. Lembrando que a associação, ela começou da seguinte forma: ela, através dos seus contatos, eles conseguiram um casarão na praça Doutor Duarte, onde eles começaram a expor seus trabalhos. Porém, com a necessidade de demolição do casarão, eles tiveram que ir para as praças expor seus trabalhos. Então, no caso, começaram na porta dela, modificaram até 1992, e depois foram para a praça do Carneiro, onde ficaram até 2012. Posteriormente, foi o processo de partilha como estão até hoje. Lembrando que a associação, ela é uma organização social civil de utilidade pública que tem como objetivo aprimorar, coordenar, estudar e auxiliar de forma solidária todos os artesãos de Uberlândia, assim também promovendo feiras, cursos, escolas e exposições, com o fim também de atender não somente os artesãos, mas também a toda a população. Agora, a Rafaela vai falar os principais objetivos da associação. O objetivo da associação é contribuir para manter viva a memória cultural e popular relacionada aos costumes e tradições. Outro objetivo é a execução de projetos artesanais, fazendo com que sua divulgação em exposições, feiras e até mesmo concursos em algumas escolas municipais. E ainda incentivam as pessoas a mostrarem suas habilidades. Agora vou passar a sugestão. Falar sobre a forma da atuação das associações. Em 2002, essa AAU, ela tomou conta da feira da gente, que acontece na Praça Paulo Vilela. Na Praça Paulo Vilela, perdão, na Praça Sérgio Pacheco. Em 2004, teve um complemento da Praça Paulo Vilela, que seja isso, é uma lei pública que proíbe de fazer alguns tipos de eventos na Praça Paulo Vilela. Aí lá na Praça Paulo Vilela, você um dia no mês, assim como na Praça do Carneiro, porque depois da Praça do Laércio foi para lá também essa exposição. E de lá também é um dia no mês. A Feira da Amizade, que é na Praça Paulo Vilela, e a Feira do Correio, que é na Praça do Carneiro. Essa aula, eles também fazem curso de reciclagem, que é tipo assim, eles incentivam os artesãos a se profissionalizar, a se aprimorar nas suas obras, no que eles fazem. Também tem projeto nas escolas municipais aqui da nossa cidade, tanto que eles vão lá, ensinam para os adolescentes, incentivando eles a ter uma renda, a trabalhar com aquilo, a poder entrar na feira também através das artes deles. E todo ano acontece o encontro regional de artesanato, que reúne várias cidades da região. Agora eu vou passar para vocês. Bom, até agora a gente falou só de arte, né? O pessoal da associação, quando você entra lá no site lá para ver qual que é o intuito da associação, está lá claro que é manter a arte e a cultura vivas. Mas por trás disso, quando a gente chega lá para falar com as pessoas
que a gente encontrou nas nossas visitas à instituição, não dependem totalmente dessa renda para poder sobreviver. Eles dependem, eles têm lá suas aposentadorias, suas pensões, salário, outros tipos de renda, mas de fato a renda da associação ela contribui com mais de 70% na renda de quase todos eles. Quando a gente chegou a fazer a visita na praça, lá na principal exposição deles, que é a feira na Sérgio Pacheco, a gente notou que, através desse movimento, as pessoas necessitam muito de incentivo na área de divulgação de grafismo. E a divulgação ela é muito escassa. Muitas poucas pessoas reconhecem aquela feira como essa organização por trás. Então, a gente percebeu então que quando tiver esse tipo de divulgação, o intuito deles, que é ter mais divulgação de venda, terá mais um significado melhor na renda de cada um deles. Primeiro eu vou passar um videozinho que explica sobre a associação, caso permitir, né? É igual o Windows. Como se fosse mas tem que ter uns acréscimos aí. Não acresce, chama organização da apresentação. Eu sou esquisito de avaliação. Não tem enxergado. Bom, a gente vai upar o vídeo no portal também, porque a gente já ia combinando isso. O vídeo era bem curtinho, 2 minutos, explicava um pouco sobre a associação e sobre alguns outros quesitos que os meninos até falaram. Só complementando, o Cleiton falou que hoje ainda falta para a associação a questão de divulgação, falta uma ação realmente de marketing em prol da associação, porque essa associação ela tem um quesito solidário muito interessante, porque ela pega pessoas carentes, de baixa renda, enfim, que necessitam de um auxílio externo, seja do governo, para conseguir ser incluso na sociedade financeiramente. Muitas vezes são andarilhos que são pegos, que participam dos cursos de aprendizado do artesanato, para futuramente entrar na praça e fazer o seu trabalho, vender o seu produto, e são todos isentos de impostos. Então, assim, essa associação ela é muito solidária realmente, porque ela valoriza essa questão social e tenta trazer as pessoas aí para uma forma de renda solidária realmente. Tinha um vídeo, mas não consegui ver. Ok? Pausa. Parabéns, sobrou mais de um tempo de vocês, eu posso ver de curso. E isso demonstra para vocês. No mínimo, ensaiar isso uma vez em casa. E daí eu também dou a evolução das falas de cada um. Cada um do seu grupo. Esse vídeo era bem curtinho, você ia ficar dentro do prazo. Parabéns, de novo, eu prefiro fazer apontar o que pode ser melhorar ao final, fechando os outros trabalhos, tá? A gente já tinha discutido isso, né, Gisele? Como é que a associação trabalha a geração de renda ou economia solidária, né? Então, só para que isso fique bastante claro para mim e para tu, através da organização dos artesãos berlandenses e da organização de uma feira de artesanato, a associação tem a intenção de produzir renda para todos. É isso? A associação ela foi criada para as pessoas colocarem os seus trabalhos. Ela, portanto, não só reúne as pessoas que são artesãos para defender os seus interesses. A ideia é permitir que essas obras sejam comercializadas para que a produção seja então repassada aos artesãos. É isso? Só que cada um individualmente vende a sua arte. Isso. É isso? Isso. Ok.
social também, que é um tema geral do trabalho. Porque assim, de maneira indireta, né, assim, fazendo um esforço interpretativo, a associação e essa pesquisa então cumpre com os objetivos do trabalho. Mas eu vou fazer uma comparação com vocês sobre um trabalho que foi apresentado hoje pela manhã. Não vou citar nomes dos componentes, mas enfim. Mas eu posso colocar falar uma coisa? Deixa eu só concluir essa linha e aí você comenta. Quando a gente fala em economia solidária ou renda solidária, a gente tem que imaginar as pessoas se unindo para a produção, né, de algum trabalho, o desenvolvimento de alguma habilidade que possa trazer um partilhamento desse trabalho por todos. Por isso a economia solidária. Vou te dar um exemplo do que vimos hoje pela manhã e do resultado de um trabalho do ano passado. Falando de governança, um grupo acabou trazendo um trabalho de catadores de lixo que reciclam esses produtos e os revendem, e a renda é partilhada por todos. Então, o trabalho de cada um para essa, que na verdade é uma cooperativa, para essa cooperativa, ao final reverte para todos. Essa é a ideia de economia solidária. No ano passado, nós tivemos a apresentação de um trabalho que nos trouxe uma horta comunitária na nossa cidade. E essa horta funciona mais ou menos nesse formato, né? Ou seja, as pessoas contribuem para a plantação, colheita, cultivo, e depois a renda é partilhada. Isso é uma comunidade que se instalou no terreno, inclusive do lado pela prefeitura. Não sei se vocês viram, há uns 2 ou 3 sábados atrás, o Luciano Huck também reformou, fez um guarda-velha de uma Kombi, de uma senhora que trabalhava exatamente nesse sentido. E, na verdade, ela acabou ganhando tudo, né? Além da Kombi, foi um ônibus, depois um trator. E a ideia dela também era essa. Ela era uma assentada sem terra, que acabou organizando toda a comunidade para trabalhar com a produção de geleias, licores, doces, de maneira geral, e comercializar essa produção, revertendo essa renda para todos. Essa é a ideia de renda ou política de economia solidária, né? O trabalho acaba atendendo os objetivos do projeto de maneira meio que indireta. Assim, olha, pelo fato de existir uma associação, essas pessoas têm condições de trabalhar e não serem mais taxadas de andarilhos, né? Enfim. Mas perceba que ali eu não estou de frente a uma economia efetivamente solidária, né? Mas simplesmente de um espaço para que os artesãos individualmente possam expor os seus trabalhos. Eu vou te dar um exemplo da prova que, na verdade, ali é uma economia individual. A ex-mulher do meu pai, portanto não é a minha mãe, fazia artesanato, crochês, pano de prato, esses trabalhos maravilhosos. E ele comprou um espaço nessa feira, pago R$200, sei lá. E depois uma manutenção mensal de R$50, que é para manter a barraquinha. 40. Pronto, eu errei por 10. E você expõe o seu trabalho. Como é que isso produz economia ou renda solidária? Olha, não é uma crítica ao trabalho, eu quero que vocês enxerguem assim, para a gente pensar nisso. O que é um projeto de geração de renda e economia solidária? Entendeu? Efetivamente, a associação, portanto, não trabalha a produção de renda e economia solidária. Ela, como qualquer outra associação, e isso foi matéria do nosso estudo, reúne pessoas que têm um objetivo não econômico. Não é isso? Ou seja, nesse caso, a reunião de artesãos para expor os seus trabalhos, e cá entre nós, o objetivo é econômico. É ou não é? Partir dos resultados. Percebeu? Mas você ia fazer um comentário. Isso. Aí no trabalho tem escrito também que eles têm um projeto nas escolas, são 70 escolas municipais aqui no Uberlândia, que ele leva o pessoal para essas escolas, dão curso para as crianças, para os alunos. Profissionalizar. As pessoas que às vezes não tem curso, não tem alguma profissão, como ter arte, como fazer os sabonetes. Então essa pessoa, quando ela sair do mundo lá fora, ela tem uma forma de trabalhar
Bem, quanto ao trabalho escrito, nós conversamos mais tarde também, né? Eu vou conversar com todos os grupos até agora. Né? E quanto à apresentação, né? Apesar da organização, eu fiquei um pouco sedento pela interdisciplinariedade. O Gesiel comenta sobre o funcionamento das associações. No trabalho isso foi muito bem feito, né? Vocês foram ao Código Civil para ver o funcionamento das associações. Foram à Constituição para falar das definições constitucionais sobre associações, né? O direito de associação, a liberdade de associação está lá na Constituição, mas eu senti um pouco falta dessa interdisciplinaridade. E outra coisa que eu senti muita falta também foi de obras. Depois a gente conversa sobre isso pessoalmente, tá? Pessoal, palmas ao grupo.